Fala galera, aqui professor Daniel, professor da disciplina de Física, e aí a gente vai começar agora aí mais uma aula sobre ótica, que é um conteúdo do segundo ano do ensino médio, e hoje eu vou falar um pouco sobre a introdução à ótica. Basicamente, o que a ótica estuda é a luz e as suas propriedades. Mas como todo estudo, como toda ciência, geralmente essas ciências são divididas em partes. E a ótica, ela tem 3 ramos, que é a ótica geométrica, a ótica física e a ótica fisiológica. Quando eu falo na ótica geométrica, eu estou falando no ramo da ciência, da física aí, que estuda o comportamento da luz. Como assim comportamento da luz? Basicamente, os fenômenos, né, como que a luz refrata, reflete, é absorvida, a difração. E é dentro desse ramo também que a gente estuda os espelhos, as lentes. O outro ramo que a gente comentou aí também é a ótica física. A ótica física, ela está mais ligada a estudar o corpo e a constituição da luz. E o último ramo é a ótica fisiológica, que vai estudar o olho humano, a visão e as suas propriedades. Mas a matéria que a gente vai falar hoje é a ótica geométrica. Mas antes de falar propriamente do conteúdo, é importante a gente ter algumas definições aí para a gente poder ter um conhecimento mais claro do que vai ser falado. A primeira ideia que a gente vai falar aí é sobre as fontes de luz. O que é uma fonte de luz? É tudo aquilo que reflete ou emite luz. E basicamente a gente divide essas fontes em 2 tipos. Nós temos as fontes primárias e nós temos as fontes secundárias. As fontes primárias de luz são aquelas fontes que têm luz própria, como por exemplo, o Sol, as estrelas e uma lanterna acesa, tem luz própria. Já as fontes secundárias de luz são aquelas fontes que, obviamente, não têm luz própria. Elas apenas refletem as fontes primárias. Como exemplo disso, nós poderíamos falar a Lua, a própria Terra, uma cadeira ou qualquer objeto que você tenha aí na sua casa que não tenha luz própria. Mas depois que a gente conheceu aí, né, esses 2 tipos de fontes, é importante a gente ressaltar que as fontes primárias, elas vão se dividir. Nós vamos classificar elas em fontes incandescentes e nós vamos dividir elas em fontes luminescentes. O que seriam fontes incandescentes? Basicamente, seriam aquelas fontes que nós chamamos de fonte quente, que emitem luz a temperaturas altas. Então, por exemplo, o Sol, as estrelas, a chama de uma vela, são consideradas fontes incandescentes de luz, porque tem alta temperatura. Já as luminescentes, elas são fontes de temperatura baixa. Então, é por isso que a gente fala que essas fontes geralmente são fontes frias. Então, essas lâmpadas brancas que a gente costuma ter em casa, né, até mesmo um vagalume, que é uma fonte de luz, né, ele não chega a emitir luz a temperaturas altíssimas. Então, primeiramente, a gente está dividindo as fontes primárias em incandescentes e luminescentes. Incandescente, fonte quente; luminescente, fonte fria. E depois que a gente divide aí as luminescentes, né, como fontes frias, elas ainda vão se subdividir mais uma vez em fluorescentes e fosforescentes. Provavelmente você já ouviu falar em lâmpada fluorescente. O que seria essa lâmpada fluorescente? Uma lâmpada fluorescente é aquela lâmpada que a gente liga na eletricidade, né, e é aquela lâmpadazinha branca. E ela tem uma temperatura mais baixa que aquela lâmpada antiga, que era feita com um bulbo e tinha um filamento de tungstênio no meio dela. Essa lâmpada, ela é classificada como fluorescente porque ela precisa de eletricidade para funcionar. E toda fonte fluorescente só vai funcionar se existir um agente, a gente chama de excitador ou estimulador, para manter aquela fonte acesa. Portanto, uma fonte fluorescente precisa de um agente excitador. Já as fontes fosforescentes, elas não precisam de um agente excitador. Elas brilham sem eletricidade, vamos assim dizer. Como exemplo de fosforescentes, nós temos o neon, né? Ou então aqueles brinquedinhos que a gente tinha quando você era criança, que põe no escuro e brilha. Ou até mesmo os interruptores das tomadas das nossas casas, eles são considerados fosforescentes, né? Se você apaga a luz, depois você vê ele brilhando ali depois de um tempo. Ok, agora que nós dividimos as fontes de luz, é importante a gente falar um pouco sobre a forma como a luz se propaga. Mas antes da gente entender essa forma, como é que a gente representa?
faz um raiozinho de luz em linha reta, a gente chama ele, né, uma retinha com uma seta, a gente chama de raio de luz. Caso essas retas sejam paralelas uma à outra, a gente vai ter um feixe paralelo de luz. Outra possibilidade aí é que esses raios saiam de um único ponto e se espalhem, né, a partir deste único ponto. E aí a gente vai ter o que a gente chama de feixe divergente de luz. Caso aconteça o contrário, esses raios luminosos venham do infinito e concentrem em um único ponto, a gente vai ter um feixe convergente de luz. Beleza. Outra característica muito importante são os meios de propagação da luz. A luz ela se propaga em alguns meios. Quais são eles? O primeiro são os meios transparentes, que são basicamente aqueles meios que permitem a passagem quase que integral da luz. Um meio transparente pode ser considerado, por exemplo, o ar. Pequenas quantidades de água, uma camada fina de vidro limpo, né? É um meio transparente. Outra forma, ou outro meio de propagação da luz, são os meios translúcidos. O que são os meios translúcidos? São os meios que permitem a passagem da luz parcial ou integral. Então, quando você vê alguma coisa debaixo de uma piscina, né, você vai ver meio distorcida, porque você tem uma grande quantidade de água e acaba que a luz distorce ao sair da água e vir para o ar. E aí você tem um meio que a gente considera como translúcido. Mas também a gente pode falar que translúcido é quando você olha algum objeto através da neblina, ou de suja, vamos assim dizer. Então, o meio translúcido é aquele meio que permite a gente ver os objetos meio turvos. E por último, vamos falar dos meios opacos. Já os meios opacos, eles não permitem a passagem da luz, ou seja, eles bloqueiam a passagem da luz. Como exemplos de meios opacos, a gente pode falar, por exemplo, a parede, né, que não permite com que você veja os objetos que estão do outro lado, a madeira, né, alguma coisa que seja guardada dentro de uma gaveta, uma peça de roupa, propriamente uma pessoa, né, você não consegue ver além dessa pessoa. E aí, estes são os 3 meios de propagação da luz: transparentes, translúcidos e opacos. Pessoal, por enquanto a gente fica por aqui. Agradeço a atenção. Próxima aula a gente vai falar um pouco mais aí sobre os fenômenos ópticos. Valeu, até mais!